Mas olha aí, cara, deixa eu dar um. Aqui, ó, só dar uma baixada, porque daí eu posso, ó, posso ficar assim, bem tranquilo. Aí, uxi, ó. Aham. Eu tava vindo da academia e aí eu comecei a cantar uma música, né? É... Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ah, na minha época que eu tava afundado nas drogas, né? Todas as drogas, quase todas. Né? Em 2016, aí eu comecei a escutar, eu escutava louvores, né? Vários louvores e aquelas músicas me traziam um conforto, assim, sabe? Uma paz, uma esperança. E aí eu conheci o Thales Roberto, né? Não pessoalmente, talvez um dia, quem sabe, né? Eu possa conhecê-lo. Mas eu gostei muito da pegada dele, né? Do Thales Roberto, um som muito massa, assim. E daí conheci outros cantores também e tal. É, E aí eu lembro que eu fazia uns carreirão ali, sabe? Eu não conseguia mais controlar a coisa. E eu botava um louvor, né? Já era meio que um pedido de ajuda aquilo. E escutava também mantras indianos, assim, sabe? Para entrar numa frequência, sei lá, tava buscando aí, né? Mas olha que interessante, né? Depois eu me liguei e aí tá, eu ficava chorando ali, né? Fazia as carreiras, cheirava tudo, eu botava louvor e tal, e aquilo me fazia bem, e eu tava ali me sentindo culpado, tarará. Mas olha só que interessante, o que acontece? É, Toda a minha trajetória do uso de drogas, eu fui atrelando a droga, sabe? Sabe a cocaína? E a droga de preferência era a cocaína, tá? Então eu usava direto, assim. Aí eu atrelava tudo, né? A, a droga, sabe? Eu ia fazer qualquer movimento que eu fosse fazer, eu ia lá e fazia umas 3, 4 carreiras e fazia o movimento que eu tinha que fazer, né? Fazia umas 3, 4 carreiras e ia trabalhar. Fazia umas 3, 4 carreiras e ia sair. Fazia não sei o que e ia. Então tudo eu fazia, né? E às vezes era antes e depois de alguma coisa que eu ia fazer, né? E tu vê, aí, aí ficou assim, a minha vida toda ficou assim, um, um cada ponto da minha vida, tá? Era um gatilho, sabe? Um gatilho para usar, um gatilho que fazia eu usar, um gatilho que gerava a ação, né? Para eu entrar de novo naquele ciclo. E aí, cara, eu consegui fazer esse negócio aí. Eu consegui atrelar o louvor à cocaína, cara. Olha que coisa louca isso. Aí eu escutava o louvor e ia usar. Aí eu ia pra academia e ia usar também, né? Eu ia não sei o que e usava. Aí ia sair e usava. E aí quando eu me dei conta, algo que era na época que eu tava usando era um negócio bom pra caramba, porque daí eu sentia aquela esperança, aquela paz, aquela energia divina, né? E aquilo e eu drogado, muito drogado, né? E eu sentia, cara, vai dar certo, eu vou sair dessa, eu vou, né? Enfim, hoje eu, né, tô recuperado, regenerado, né? Então e aí quando eu comecei o meu tratamento para me libertar das drogas, eu tava sem usar já, né? Aí eu comecei a me ligar que o louvor ativava o uso, sabe? Então botava louvor e me dava vontade de usar. Aí eu ficava numa fissura absurda. E mas para tu ter noção de uma coisa, sabe? Como eu atrelei a minha vida toda com a droga, e cada ponto da minha vida, cada movimento que eu fazia estava vinculado com a droga. Então eu tive que deixar de fazer um monte de coisa. Eu tive que deixar de escutar certas músicas.
Isso por um tempo, sabe? Eu tive que deixar de ver certos filmes, eu tive que deixar de fazer certos movimentos, eu tive que deixar de ir em vários lugares, porque eram lugares que eu usava droga. Então, filmes que tinha alguém usando, músicas que eu escutava na época que eu estava usando, e aí no tempo que eu estava me recuperando, eu tive que deixar de escutar, mesmo que a música fosse assim, bem de boa, sabe? Então eu atrelei música eletrônica, música instrumental, ah, comida, alimentação. Eu vinculei a alimentação, eu vinculei a minha vida toda com drogas, com uso, né? Então foi extremamente complicado, sabe? Deixar de fazer várias coisas, deixar de ir em lugares, deixar de frequentar certas regiões, ruas, cara, ruas, ambiente da casa, ambiente da casa, sabe? E, nossa, foi um processo absurdo, assim, de desligamento, de cortes, e que eu passei um bom tempo, assim, fazendo esse trabalho minucioso de identificar, e tinha gatilhos e lugares e coisas e situações que eu nem sabia que estavam vinculados à droga, e que eu fiquei sabendo na hora só, porque me veio uma vontade absurda assim de ir lá comprar, e muitas vezes esse gatilho era acionado e eu ia lá e comprava e usava, sabe? Mas aí até eu me dar conta, né? Muitos eu já sabia que eram gatilhos, muitas coisas. Só que ao longo da caminhada da recuperação, eu fui me dando conta de outros gatilhos que eram mais ocultos, era uma coisa mais sutil. Então era uma coisinha mínima, assim, sabe? Era um movimento que eu fazia com a mão, por exemplo, sabe? Era um negócio, parece loucura isso, tá, gente? Mas na cabeça do drogado, na cabeça da pessoa que está ali enfrentando esse momento de vício, né? E tantos anos, né? 10 anos aí usando. Então é um negócio que ficou assim muito registrado, e até apagar aquele negócio, vários pontos aí lá, eram coisinhas ridículas assim, uma coisa que eu falava, um jeito que eu falava, acionava, sabe? É isso, gente. Eu vim da academia e me lembrei, eu comecei a cantar, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Uh! E eu gosto, cara, eu acho massa. Mas é isso, tá bom? Então, até a próxima. Oh! Ush!